Salve Maria! Jaqueline aqui para contar para você a história de Santo Antão. Mas antes de começar essa história, deixa eu pedir para você curtir, compartilhar o nosso canal, se inscrever aqui para você conhecer todos os dias aí, de segunda a sexta, está saindo uma história nova de um santo pouco conhecido da igreja que eu tenho certeza que você vai adorar. Santo Antão é um santo egípcio, lá da época do cristianismo no Oriente, no ano de 251. Ele era filho de pais cristãos e ele tinha uma irmã. Quando os pais de Antão faleceram, ele tinha por volta de 20 anos. Seguindo, o curso natural da vida, é claro, ele herdou os bens dos pais e ele que cuidou da sua irmã. Ele continuou o trabalho na roça, os pais eram muito simples, de vida muito, muito humilde, e continuou, professando a fé em Jesus Cristo, mantendo ali a sua vida de oração. Porém, mesmo cristão, Antão ele sentia algo que chamava ele, algo a mais. Ele sentia que ainda não estava completo, faltava alguma coisa. Ele ainda procurava um sentido, alguma coisa para orientar a sua vida. E aí um dia ele foi numa missa, e nessa missa o padre leu o evangelho de Mateus 19, 21. Aquele trecho que fala do jovem, que Jesus fala para ele, vai lá, vende tudo que tu tem e me segue. Então, ele sentiu aí o chamado dele. Então, o que ele sentiu ali naquele momento? Ele sentiu que Deus chamava ele para uma vida perfeita. O que ele fez? Vendeu tudo que ele tinha, todos os bens que os pais tinham deixado para ele, ele vendeu tudo, deu a parte lá da irmã dele, que por coincidência, na mesma época, se casou, e aí ele foi morar numa caverna no deserto. Porém, mesmo morando no deserto, muitas pessoas começaram a ir até ele para pedir conselho, para pedir oração, e aí ele começou a não conseguir ficar mais tão sozinho assim. Além disso, outros homens quiseram ir até lá também para viver como ele. O número, então, de pessoas que iam procurar ele e que queriam morar lá perto dele foi crescendo e ele decidiu se isolar ainda mais. Ele se afastou ainda um pouco mais para poder preservar o seu isolamento. E aí ele chegou a viver 18 anos nesse isolamento, sozinho, lá escondidinho no deserto. Ele morava numa caverna e aí ele vivia esse regime tão duro de penitência, de sacrifício, que ele mesmo impôs a ele. Além disso, Antão sofreu, enfrentou diversas provações, tentações, mas ele venceu a todas elas com o poder da oração. Mas mesmo assim, depois desses 18 anos, lá isolado, ainda acharam ele. E aí passaram a procurar ele padres, bispos, pessoas de mais influência, autoridades e tudo mais. Começaram a pedir para ele ajuda espiritual e aconselhamentos também. Então ele saiu do deserto lá pouquíssimas vezes. E uma das vezes que tem registrado foi no ano de 311, quando ele foi até Alexandria, no Egito, na época de perseguição do imperador Diocleciano. Ele foi defender um bispo chamado Atanásio. Então, depois ele voltou também em 335, dessa vez para confirmar a fé dos cristãos, que andava meio vacilante e confusa. Ele fez aí, nesses 2 anos, várias pregações que restauraram a fé do povo e recolocou a igreja de Alexandria no caminho certo. E aí, assim, naquele ano ele veio, fez o trabalho dele de evangelização, voltou, depois veio de novo, voltou nessas 2 vezes aí. Só que isso também fazia com que ele atraísse cada vez mais discípulos para ele, E aí esses discípulos começaram a insistir que ele procurasse a vontade de Deus, que ele rezasse, para que ele pudesse formar uma comunidade de monges. E aí assim ele fez. Ele fez um período de jejum, de oração, e aí ele decidiu então formar essa comunidade de monges. Só que essa comunidade tinha uma característica especial. Cada um vivia na sua gruta e na sua caverna, isolados. Eles moravam perto uns dos outros, mas cada um no seu isolamento. Eles viviam alguns momentos de oração no ano. Não era todo final de semana, todo domingo que se reunia, não. Era por ano, alguns momentos por ano eles se reuniam e rezavam juntos. O engraçado é que Santo Antão, quanto mais ele tentava se esconder, mais as pessoas procuravam ele, mais pessoas iam até ele. E assim a sua fama de santidade se espalhou por toda a região. Outros homens e mulheres
em outras regiões começaram também a imitar ele, né? Por isso ele passou a ser chamado de pai dos monges e o pai dos eremitas cristãos. Dizem que até o imperador Constantino, que foi o responsável, né, por oficializar o cristianismo, também foi algumas vezes até Antão para pedir conselho para ele. E olha que incrível, mesmo vivendo uma vida de sacrifício, de jejum, de oração, de muitas provações, vivendo no deserto sozinho, comendo muito pouco, né, numa vida muito precária, ele viveu 105 anos. Ele profetizou a sua própria morte e ele morreu serenamente no dia 17 de janeiro do ano 356. E no final da sua vida, ele estava rodeado de discípulos que rezavam por ele. E antes de morrer, ele falou aos seus discípulos: lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo. Evitai o veneno do pecado e conservai íntegra a vossa fé. Viva na caridade como se tivesse que morrer a cada dia. As relíquias de Santo Antão estão hoje muito bem guardadas na igreja de Santo Antônio de Viennois, na França. Na mesma cidade, estão também construídos um grande hospital e várias casas que recebem pobres e doentes. Mais tarde, essas casas vieram a se tornar a congregação dos hospedeiros antonianos. Santo Antão, rogai por nós. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aí, um joinha, o curtir, já aproveitar para maratonar todos os vídeos de santos que tem por aqui. Tem muito vídeo legal. Você conhece a história de Santa Ângela de Foligno? História de novela, de filme. Dá uma passadinha aí, dá uma olhadinha em todos os vídeos do nosso canal, tenho certeza que você vai adorar.